Opa, José aqui. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre análise financeira. A gente vai começar uma jornada, ou seja, uma série de vídeos para a gente aprender, para que você tenha o domínio de uma análise financeira completa. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal Guarda-Lucro, se inscreva para que você seja notificado nos próximos vídeos. Você provavelmente tem um cartão de crédito ou pelo menos conhece alguém que tenha um. Eu quero que você entenda o seguinte: para que você tenha um cartão de crédito, alguém, ou seja, um banco ou uma instituição financeira, teve que confiar em você. E quais foram as métricas que essa instituição usou para confiar em você? Sabe quais são? Dentro da análise financeira, um dos principais índices que nós calculamos são os índices de liquidez. Para quê? Para que a gente entenda qual é a capacidade de uma empresa de realizar a liquidação dos seus passivos, ou seja, das suas dívidas. Então eu quero que você entenda o seguinte, para a gente começar. A liquidez vai dizer para a gente qual é a nossa capacidade de arcar com todos os nossos passivos, ou seja, com todas as nossas dívidas. Uma empresa saudável, ela sempre tem dívidas. Eu não estou falando de dívida feita sem critério nenhum, uma dívida podre para a empresa, tá bom? Estou falando de dívida saudável. Então, toda empresa boa, ela vai ter uma dívida saudável. E na aula de hoje nós vamos entrar no índice de liquidez. Então vamos lá para a minha tela para você ver como é que funciona o índice de liquidez. Basicamente nós temos 4 índices de liquidez: liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral. Basicamente, a liquidez geral a gente não usa muito, tá? Ela não faz muito sentido para uma análise financeira e eu já vou explicar para você por quê. Mas a liquidez corrente, seca e imediata, sim, elas vão nos ajudar bastante a entender qual é a posição financeira da empresa em determinado momento. E agora já partindo para a liquidez corrente vai dizer para a gente qual é a nossa capacidade de pagamento, a nossa capacidade de liquidação das nossas dívidas no período de um ano. Quando você escutar o termo corrente dentro da contabilidade, quer dizer o período de um ano, tá bom? Anota isso, que isso é importante. Muita gente não entende. Liquidez corrente, passivo ou ativo corrente, a gente está falando de um período de um ano. Então, o que eu estou fazendo aqui na liquidez corrente? Eu estou comparando os passivos de um ano, ou seja, tudo aquilo que vai consumir meu caixa dentro de um ano e tudo aquilo que é caixa ou que vai se transformar em caixa, em dinheiro, né, em cash, no período de um ano, tá bom? Então anota isso. Corrente, a gente sempre está falando de um ano. E como é que a gente calcula a liquidez corrente da empresa? Tá? É muito simples. A função, ela está aqui para você ver. Então aqui nós temos ativo circulante. E aqui nós vamos ter o nosso passivo circulante. Então eu estou comparando tudo aquilo que é ativo e vai se tornar caixa durante um ano e tudo aquilo que é passivo, ou seja, tudo aquilo que vai sair do meu caixa durante um ano. Então, eu tenho 120 mil para 85 mil. Isso daqui, eu posso chegar no meu índice, que vai ser o meu ativo circulante dividido pelo meu passivo circulante. Eu cheguei no índice de 1,41. O que isso quer dizer? Para cada R$1 de dívida, eu tenho 1,41 centavos de ativo. Essa é uma boa medida, porque dentro de um ano, quer dizer, todos os meus ativos sendo realizados, eu vou cobrir 100% do meu passivo. Então o mercado observa esse índice aqui com bons olhos. Claro que você se imagina como uma empresa A, né? E aí você tem a empresa benchmarking. A empresa benchmarking é a líder de mercado. Quais são os índices financeiros dessa benchmarking? Então você vai comparar esse 1,41 com o benchmarking. Então você tem que fazer tanto esse índice para a sua empresa, como também para o benchmarking e você poder comparar e ver se você está melhor ou pior que o benchmarking. Beleza? Então, eu quero que você entenda o seguinte. Aqui a gente está pegando todos os ativos circulantes e todos os passivos circulantes e comparando eles. Mas imagina que você foi no banco e o banco olhou aqui esse número de 1,41, né, esse índice de 1,41, ele gostou desse índice e chegou em você e falou, mas esse estoque que está aqui, ele ainda precisa ser vendido, né? Ou seja, existe um risco do estoque ter algum tipo de problema nesse processo. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar o risco do estoque e vamos calcular de novo a nossa liquidez. Só que aí já não é mais a liquidez corrente, é a nossa liquidez seca. Por quê? Porque a gente está tirando o estoque. Tá? A gente não vai considerar o risco do estoque. Por quê? Porque o estoque vai ser vendido e depois ainda tem o prazo do meu cliente me pagar. Ou seja, ainda existe um período que eu vou ficar sem esse dinheiro. Então o banco, né, o nosso credor, ele está tirando o estoque para fazer o nosso cálculo da liquidez seca. A liquidez seca a gente tira o estoque, tá bom? E aí é onde a gente vai aqui para a nossa próxima, para o nosso próximo cálculo. Então, a liquidez seca é muito simples. Ó.
ativo circulante menos os estoques, né? A gente vai tirar os estoques aqui, dividido pelo passivo circulante, que é o total da dívida. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ativo circulante menos os estoques, que é 50 mil. Nós chegamos a 70 mil. O passivo circulante continua em 85.300, né? E aqui a gente vai dividir um pelo outro. Isso daqui quer dizer o seguinte: quando eu tiro o meu estoque do meu cálculo, a minha capacidade de pagamento ela cai para 0,82. Isso quer dizer o seguinte: para cada R$1, eu só tenho 0,82 centavos para cobrir o meu passivo. Isso é ruim? Não necessariamente. Por quê? Porque parte do nosso dinheiro realmente vai estar no estoque. Então, o que acontece? Ao invés de eu ter o meu dinheiro no caixa disponível ou no meu cliente, eu vou ter uma parte do meu dinheiro no meu estoque. Então, não pode ser um valor que comprometa a continuidade da empresa, né? Que ofereça riscos financeiros e operacionais à empresa. Então, a gente não pode deixar a empresa correr riscos financeiros. Então, a gente tem sempre que trabalhar com um mínimo de estoque. É normal que o índice de liquidez seca fique abaixo de 1. Tá bom? E mesmo assim você vai fazer o quê? Você vai comparar com o benchmarking do seu mercado. Todo índice de liquidez ou qualquer outro índice que você calcule na análise financeira, você sempre vai comparar com o benchmark, com a melhor empresa, com aquela empresa estrela do mercado que é o teu concorrente. Então, apesar de estar abaixo de 1, a liquidez seca, parte do nosso caixa realmente vai estar dentro do estoque. Isso faz parte do negócio, isso faz parte do risco da empresa. Então, vamos dizer aqui que 0,82 para o seu mercado, para a sua empresa, é um bom índice. Só que agora vem o terceiro passo da nossa liquidez, que é o quê? Eu ainda tenho recebíveis, né? Eu tenho clientes. Se esse cliente não me paga, o que acontece na minha empresa? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a capacidade de toda a minha empresa pagar o meu passivo circulante imediatamente. E dentro da contabilidade, imediato significa 3 meses. Quando você tem um valor aqui chamado disponível, o disponível vai ter caixa, vai ter bancos e vai ter investimentos que vão vencer dentro de 3 meses, tá bom? Então você pode ter um CDB, você pode ter um CDI que vai vencer dentro de 3 meses e você considera como caixa, tá bom? Não tem problema porque imediato para a contabilidade são 3 meses. São títulos de baixo risco que vão vencer dentro de 3 meses e que são equivalentes de caixa. Só para você entender, a tesouraria ela trabalha com uma folguinha de fluxo de caixa. Então ela tem um caixa excedente ali, um caixa excedente mínimo, ela não vai usar na operação dela, mas ela não deve deixar esse dinheiro parado. Então o que ela faz? Ela faz um investimento de curto prazo, de 1 mês, de 2 meses. Tá bom? E aí ela tem uma rentabilidade do CDI e o dinheiro não fica parado, tá bom? Por isso que a gente tem esses investimentos aqui que são considerados também como caixa. Então agora eu quero saber o seguinte: qual é a capacidade da minha empresa em pagar todo o passivo circulante dela agora? 3 meses. Imediatamente são 3 meses para a contabilidade, tá bom? Então agora eu vou calcular a capacidade da minha empresa em pagar todo o meu passivo circulante dentro desses 3 meses. E aí a gente vai para o índice de liquidez imediata, que nada mais é do que disponibilidade, caixa, né, bancos, contra passivo circulante. Então, é muito simples. A gente vai pegar aqui a conta de bancos. Aqui embaixo, nós vamos pegar passivo circulante, aqui, e a nossa função, basicamente, é essa daqui. Então, para cada R$1 de dívida, eu tenho no meu caixa disponível 0,29. Esse índice aqui, é claro, você vai ter que comparar com o mercado para saber se ele é bom ou ruim, tá bom? Agora, numa análise mais direta assim, esse não é um índice ruim. Você sempre tem que comparar com o benchmark do mercado para que você tenha uma referência, tá bom? Você sempre tem que ter referência. E dentro da contabilidade ou em finanças, a gente sempre está comparando uma coisa com a outra, até mesmo para a gente ter uma certa segurança de que a gente está indo no caminho certo. E como eu tinha prometido anteriormente, eu também vou explicar a liquidez geral para você, né? Liquidez geral nada mais é do que o ativo circulante com realizável a longo prazo e o passivo circulante e o exigível a longo prazo, tá bom? A gente está misturando muita coisa aqui e esse índice ele não vai dizer praticamente nada para a gente, tá bom? Então, eu só vou mostrar para você aqui a função, porque se você estiver fazendo um exercício de faculdade ou alguma coisa assim, né, você vai fazer sem problema. Então, passivo circulante e o índice da liquidez geral tá mais ou menos 1 para 1 aqui e tá tudo bem aqui, tá? E, normalmente eu não utilizo esse índice aqui para nada, porque esses índices aqui de cima eles são muito mais importantes do que esse daqui, porque esse daqui tá pegando parcelas de longo prazo, realizável e exigível a longo prazo e
você pode observar que são depósitos judiciais, você nem sabe se você vai receber depósito judicial ou não, entendeu? Financiamentos também, ó. E aqui também no longo prazo você nem sabe em quanto tempo que você vai pagar, porque é o seguinte, corrente é até 1 ano, longo prazo, realizável a longo prazo, é de 1 ano para frente. Então você não sabe se é 2, 3, 5, 10 anos. Claro que a gente vai analisar muitas outras coisas e basicamente o índice de liquidez geral aqui a gente não vai usar, tá bom? Então, por essa questão da gente não ter comparabilidade entre os passivos e os ativos de uma forma geral, a gente acaba não usando muito o índice de liquidez geral. Essa foi a nossa primeira aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre endividamento. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva para você receber a notificação das próximas aulas. Se você acha que esse conteúdo aqui vai ajudar mais alguém, então compartilhe também com essa pessoa, e também você está ajudando esse canal a crescer, tá bom? Meu nome é José Moraes, eu fico por aqui e até a próxima aula.